João Batista. Paz do Senhor, novamente, né? Benção minha mãe, minha tia Maria, minha tia Fátima. Deus lhe dê boa sorte, meu filho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela presença de vocês hoje. Glória a Deus. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre quem é esse tal João Batista, né? Quem é esse grande homem, ou pequeno homem? É grande ou é pequeno? Acho que vamos ver agora. Vamos aprender um pouquinho sobre ele hoje. E ouvir Jesus falando sobre ele. Vamos fazer uma oração. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E quem que pode ligar o microfone e fazer uma breve oração por nós, para nós iniciarmos esse momento de devocional? Quem pode fazer essa oração por nós, por favor? Amém. Amém. Glória a Deus. Posso fazer? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus amado, Deus fiel, hoje, Pai querido, nós só temos que te agradecer, Senhor, pelo esse dia, aleluia. Essa semana que está iniciando, louvado seja Deus. Deus amado, Deus fiel, derrama tuas bênçãos, Pai, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias, família do Joelso, família da Nazaré, né, minhas irmãs, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ser com todos, dá livramento, dá força, ânimo, revigora, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te apresento também, meu Deus, meu Pai, desde já. Visita os hospitais, em nome de Jesus, presídios, Deus, meu Pai. Que a tua palavra venha adentrar, Senhor, em nome de Jesus, onde o Senhor possa alcançar todos, Deus amado, fiel. Seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui é um vídeo, tá bom? Um videozinho. Eu vou soltar ele e você, enquanto vai passando o vídeo, você vai acompanhando ele na leitura, mas quando terminar o vídeo, nós também vamos fazer a leitura da palavra, tá bom? Então você pode ir acompanhando aí o vídeo enquanto faz a leitura também. Lembrando, a leitura dessa passagem que nós vamos assistir é Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele.
E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Bendito é o nome do leão da tribo de Israel. Agora nós vamos fazer a leitura dessa palavra. Mateus 11. Deixa eu botar aqui. Isso é assim. Pode ler já? Gente, eu coloco aqui na tela. Certo. Sim, pode ler. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali.
João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então, me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês virão muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu, com letra maiúscula, eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João e Elias, que estava para vir, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro. Estou no versículo 17. Nós tocamos a música de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e todos dizem: vejam, este homem é comilão e bebarrão, e amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira.
Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: Ai de vocês, cidade de Carozim. Ai de vocês, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí estivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de vocês, Cafarnaum. O convite de Jesus, versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Ó meu Pai, o meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, porque é uma grande lição sobre humildade. É uma grande lição sobre humildade. Uma grande lição sobre humildade. Se vocês olharem no Evangelho de João, algumas páginas depois disso daí, se não me engano, umas 3 ou 4 páginas na Bíblia de vocês, lá no versículo, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 27, João Batista diz assim: Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim,
do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João Batista se dizia que não era digno de desatar as correias das suas sandálias. E João Batista falou isso. Não sou digno de desatar as sandálias de Cristo. E o que é que Jesus fala a respeito desse João? Que dentre todos que foram nascidos de mulheres, não há homem maior do que João Batista. E eu gosto de observar esse capítulo 11 por esse aspecto, porque se João Batista, segundo Jesus, é o maior dentre todos aqueles que nasceram, e João, sendo o maior, não se achava digno de desatar as sandálias de Cristo, quem sou eu então para reclamar alguma coisa, né? Quem sou eu para olhar para Cristo e perguntar por que isso? Por que, Senhor, isso está acontecendo na minha vida? Quem sou eu? Se o maior que existe, o que existiu, não se sentia digno de desatar as sandálias de Cristo. Então quem sou eu para reclamar alguma coisa? Quem sou eu? Isso mostra a grande humildade de João. Mostra a grande humildade. E Jesus, a partir do versículo de número 8, aqui, ele começa a fazer algumas perguntas para as pessoas que estavam ali. Quem vocês foram ver? Um homem rico, bem vestido? Quem foi que você foi ver? E aí Jesus fala, foi um profeta? Sim. Eu vos digo que muito mais do que o profeta. E aí ele aponta para João Batista sobre as profecias, onde estão escritas que eis que diante da tua face envio o meu anjo, que vai preparar diante de ti o caminho. O homem que preparava o caminho para que Cristo ele pudesse pregar o seu evangelho. O evangelho do arrependimento. E sobre o que esse homem chamado João Batista pregava? Sobre o que? Ele pregava sobre os mandamentos e sobre a verdade. Era um homem apartado do pecado e que em nenhum momento fazia vista grossa para o pecado. Ele denunciava o pecado ao ponto de ser preso e decapitado por isso. Ele denunciava o pecado. Ele era um, entre aspas, antipopular para com os poderosos, porque ele não estava nem aí para a opinião das pessoas que viviam em pecado. Porque todas as vezes que João pregava, ele denunciava pecado e isso causa incômodo. E os incomodados, o que diziam? Ah, esse homem aí é qualquer pessoa. Não davam créditos para João. Não davam crédito para Jesus Cristo. E aí Jesus, ele compara essas pessoas e ele diz, mas o que se assemelhais a essa geração? É semelhante a meninos que se assentam a praças e clamam aos seus companheiros dizendo, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João
não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. São pessoas que são sempre do contra. Gente que nunca está satisfeito e que se incomoda por estar em pecado e o pecado ser denunciado. E eles minimizam aquilo tudo que está sendo pregado. E justificam essas pessoas dizendo: ah, esse cara aí é errado, esse cara aí tá falando tudo errado. E minimizam a importância da palavra, a fim de minimizarem a pregação, ao ponto de se exaltarem. De igual forma, Jesus, no versículo 19, fala: veio então o Filho do Homem. Não foi um profeta, não foi o maior profeta, o que nasceu, o maior homem nascido de uma mulher. Não é o maior homem agora. Jesus está falando do Filho do Homem, do Criador. Ele está falando daquele que estava com Deus, o Verbo, a palavra de Deus, veio o Filho do Homem. E ainda assim, o Filho do Homem, comendo e bebendo, as pessoas dizem: eis aí o homem comilão e beberrão, amigos de publicanos, de pecadores, de prostitutas. Eles negligenciam a palavra. Eles negligenciam o arrependimento do pecado. Eles negligenciam o amor, a caridade. E aí Jesus, ele traz à tona alguns exemplos, como lá no versículo, a partir do versículo 20, que ele fala sobre 3 cidades impertinentes que não se arrependeram. A partir do versículo 20, então ele começou a falar das cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não houve arrependimento. São pessoas que veem os prodígios de Deus, veem os milagres e não se arrependem dos seus pecados. São pessoas avarentas, incontinentes, desobedientes, mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. Pessoas arrogantes. Pessoas que não têm um mínimo de bondade. São pessoas que conhecem a palavra também, pessoas que conhecem a palavra e não a praticam. São pessoas que veem tudo aquilo de bom que Deus já fez na vida delas e não estão nem aí. E aí Jesus diz: ai, ai de ti. Ai de ti. E ele continua falando, e ele fala: olha, vai ser muito ruim para ti, vai haver muito rigor para ti no dia do juízo. Se você não se arrepender, se não voltar ao primeiro amor, se não praticar as boas obras, ai de ti. E ele continua falando: e tu, Cafarnaum? E aí já menciona outra cidade. Uma cidade cheia de si, rica em poder, presunçosa. Olha o que Jesus fala: você vai ser abatida até ao inferno. Jesus, sangue de Cristo tem poder. Ele vai derrubar os que se exaltam. E ele vai exaltar os humilhados. Porque para essas pessoas que se exaltam, vai haver menos rigor em Sodoma e Gomorra. Está aqui. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra?
Veio labareda, fogo do céu e arrebentou, destruiu com a cidade. Olha o rigor que aconteceu para Sodoma. Viu labareda do céu, uma coluna de fogo e destruiu toda a cidade. E Jesus está falando que para essa cidade aqui, de Cafarnaum, esses que se exaltam, o rigor para eles vai ser pior. No dia do juízo, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma do que no dia do juízo, do que para ti. Olha só o que acontece com aqueles que se exaltam, que minimizam os filhinhos. Em seguida, Jesus ele faz uma pequena oração. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos, aqueles que chegam humildemente a Deus, que em oração choram nas suas dificuldades, que pedem perdão pelos seus pecados, reconhecem que são pecadores. Deus, ele revela a sua palavra, ele se revela, ele se mostra a essas pessoas. Enquanto aqueles que se exaltam, Deus se oculta dessas pessoas. Deus se aparta dessas pessoas. Jesus revela que todas as coisas foram entregues para ele pelo Pai. E ele afirma categoricamente: e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. A unidade entre eles. Assim como em João 17, na oração que Cristo faz por nós, ele diz o desejo dele que quer que nós sejamos um nele, assim como ele é um no Pai e o Pai é um nele. Aqui Jesus ele revela que aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas para quem que ele quer revelar? Aqueles que se humilham aos pequeninos. É a esse que Jesus quer se revelar. Aos que se humilham. Aos que estão com um problema que não conseguem resolver. É um problema que você já não consegue. Não consegue, não é de você, você não vai resolver. Existem problemas, irmãos, que a gente tem que levantar cedo e trabalhar para resolver. Mas tem problema que quem resolve não somos nós. É jejum para nos mudar e oração para mover o coração de Cristo, o coração do nosso Deus. Jejum e oração. E oração. Manhã, tarde e noite, clamando a Deus. Manhã, tarde e noite, clamando ao Senhor. Senhor, tu és justiça minha. Senhor, tu és justiça minha. Senhor, ouve-me, ouve-me, ouve minha oração. Esse problema eu não consigo mais resolver. Não dá para mim. Eu não consigo mais. Eu já me esforcei. Eu já fiz tudo que tinha ao meu alcance. Cuide desse problema, Senhor. E aí Jesus, para finalizar tudo isso, ele diz: vinde a mim, aqui no versículo 28.
No capítulo 11 de Mateus, ele fala: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem hora, irmão, que o fardo é pesado. Tem hora que a jornada é tão grande que o fardo se torna pesado e não dá mais para a gente carregar. Tem hora que não dá mais. Tem hora que fica muito pesado. E às vezes a gente procura o socorro em família, em amigo, nas riquezas, no dinheiro. E essas coisas definitivamente elas nem sempre proporcionam o socorro que a gente precisa para passar por esses montes. E aí quando você eleva os seus olhos para os montes e pergunta de onde virá o meu socorro, lá no Salmo 121 tem a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aqui Cristo fala no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele não se exalta, mesmo sendo o Messias, mas ele lava os pés daqueles que o seguem. E ele fala, quando a gente fizer isso, nós vamos encontrar o descanso para as nossas almas. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós só precisamos confiar. Parar de querer resolver as coisas pelos nossos próprios braços, porque não é pelos braços da gente, não é pela nossa força, mas pelo nosso próprio mover, a gente não vai fazer nada. Que a gente possa olhar para Cristo, para a face dele e entregar tudo nas mãos dele. Amém. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por esse momento de partilhar do pão. Graças te damos, Senhor, por essa comunhão. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado és tu, que criou absolutamente tudo que existe. Confiamos em ti, Senhor, e entregamos o nosso fardo na tua presença, porque nós já estamos cansados e não conseguimos carregar mais esse fardo. Cuida de nós, Pai. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Faz o milagre que nós necessitamos, Senhor. Cuida de nós a cada dia. Hoje é domingo, é o dia que nós estaremos na tua casa. Fala novamente conosco, Pai. Não que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Aquilo que nós precisamos ouvir. Que nós possamos ser sempre humildes de coração. Capacitando-nos, Pai. Capacita a nós para a pregação da tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, nos guarda, Senhor.
É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.